Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 95 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos, porque finalmente chegou o grande dia, tá? Dia 16 de agosto, jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Confronto de ida foi 2-1 para o Corinthians. Hoje aí o jogo da volta no Morumbi, um jogo extremamente importante para nossa equipe, tá? Vamos trazer aí as principais informações do jogo de hoje e peço também que me acompanhem pelas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E já vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos aí o treino aberto, né, na Neoquímica Arena para mais de 30 mil pessoas, tá? O telão anunciou 32.500 pessoas. O problema é que o telão anunciou isso e continuou chegando gente, tá? O pessoal que veio direto do serviço e tudo mais, continuou chegando. Então, eu creio que passou dessa marca aí de 32.500 pessoas, tá? Mas foi uma festa lindíssima. Uma festa linda ontem, tá? Estádio cheio, tá? Cheio, não estava lotado, estava cheio, porque alguns setores não foram abertos na totalidade e tudo mais. Não tinha ingresso no sistema, mas tinham lugares vagos lá, tá? Principalmente na Oeste, um setor lá que a diretoria não liberou. Mas enfim, tá? Os jogadores entraram em campo, fizeram um aquecimento, tá? Um aquecimento tranquilo ali, depois uma atividade em campo reduzido, uma atividade bem leve, parecia até atividade de ativação, né? Atividade para ir soltando ali para depois fazer um treinamento. E aí, encerraram. Falei, não existe. Um treino pré-jogo, ser só essa atividade aí. 30 minutinhos dentro de campo. Eles entraram 6h10, na hora que foi 6h50, já tinha acabado, tá? Isso que 6h10 entraram, fizeram um aquecimento de uns 10 minutos, a atividade foi 30 minutos. Eu falei, não é possível. Como? Não pode ser, eles treinaram antes. E aí, realmente, tá? O Corinthians fez um treinamento aí no CT Joaquim Grava, treinamento de bolas paradas, pênaltis, tá? Cobranças de pênaltis, tá? E tudo mais. Então, o treino real do Corinthians foi feito no CT Joaquim Grava. Pra quê? Pra não sair na mídia, tá? Para não ter ninguém infiltrado de São Paulo. E ainda mais que o treino foi transmitido, tá? O treino foi transmitido. Qualquer torcedor são paulino, qualquer pessoa da comissão do São Paulo poderia assistir as jogadas do Corinthians, pênalti e tudo mais. Então o que o Corinthians fez? Só uma atividade bem tranquila, não dava nem para saber o time titular do Corinthians, misturaram ali os jogadores, tá? Fez uma mistura bem aleatória ali e não tinha como descobrir, tá? Mas foi uma festa muito linda ontem, tá? Muito linda ontem na Neoquímica Arena. Parabéns a todos que estiveram presentes. Para quem não esteve, mas apoiou de casa, acompanhou pelas redes sociais. Vamos pra cima, rapaziada. Esse é o Corinthians que eu conheço numa véspera de semifinal da Copa do Brasil. E aí, rapaziada, já temos a prévia da escalação do Corinthians, porque, obviamente, antes de jogo decisivo, a nossa comissão não divulga os relacionados para a partida. Então a gente não sabe se o Lucas Veríssimo vai ser relacionado, se o Mosquito vai ser relacionado, tá? São jogadores que a gente tem dúvida. Os demais, todos confirmados, né? Lembrando que o Lucas Veríssimo treinou ontem, o Mosquito treinou ontem, tá? E aí a partida é hoje às 7h30 da noite, tá? Anotem, 7h30, 19h30, horário de Brasília. Tá, o jogo 7h30 da noite, não percam esse horário, tá? Transmissão no Sport TV, Premiere ou pelo Prime Video, tá? Então tem essas três opções aí da TV fechada para quem quiser acompanhar o jogo entre São Paulo e Corinthians pela Copa do Brasil. Bom, e aí a escalação do Corinthians deve ser, né, a seguinte: Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos, Maicon, Fausto Vera, Juan Oliveira e Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto. É a provável escalação do Corinthians. Podemos ter o Fagner como titular, podemos ter o Gabriel Moscardo como titular, o Wesley como titular, tá?
temos essas variações, mas ao que tudo indica, essa será a escalação do Corinthians, tá? Para a partida de logo mais entre São Paulo e Corinthians, o clássico majestoso numa semifinal de Copa do Brasil. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: estão confiantes pro jogo de hoje? Estão confiantes? Qual que é o palpite de vocês pro jogo, pro clássico majestoso às 7h30, São Paulo e Corinthians? Qual é o palpite de vocês? Eu confesso que eu estou confiante na classificação, tá? Na classificação, porque o Corinthians tem a vantagem de perder por até um gol de diferença e conseguir ainda levar para os pênaltis, tá? E aí a gente tem o goleiro Cássio, tem a questão mental, questão psicológica aí dos jogadores, tá? Que mexe muito, muito, muito com os jogadores do São Paulo, tá? Então eu confio muito na classificação do Corinthians, mas quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e ontem aí tivemos uma declaração primeiramente do Romero, né, o paraguaio Ángel Romero, já conhecido aí da torcida do Corinthians, já sabe o potencial dos nossos torcedores, tá? Ele falou, ó, é muito difícil fazer isso, falando sobre a presença da torcida aí no treino aberto, mais de 30 mil pessoas, né? Só a torcida do Corinthians para fazer isso em treino. É viver esse momento e hoje, quarta-feira, temos a responsabilidade de fazer o torcedor ficar feliz. Isso o Romero, que já conhece a torcida do Corinthians, esteve aqui em 2017, por exemplo, fizemos uma festa enorme, tá? No Brasileirão, no Paulistão, em outras situações. E aí tivemos o Matias Rojas, que tá aí há um mês e pouquinho no Corinthians, certo? Um mês e pouco no Corinthians, e está vivendo tudo isso pela primeira vez, tá? Ele comentou o seguinte, ele falou, na verdade, o treino aberto é um dia de jogo, desfrutamos, às vezes num jogo não se desfruta, e hoje no treino desfrutamos 100% da torcida. Sabemos a importância do jogo, é de vida ou morte. Vamos entrar para buscarmos o que queremos. É um passo a mais para buscarmos o que queremos. Estou feliz, desfrutando e vendo esse imenso mundo que me encanta. Pô, o que o Matias Rojas está encantado com a torcida do Corinthians é brincadeira. Pô. Não tem como. Não tem como. Já caiu nos braços da torcida, tá? Já foi abraçado. E aí o cara vem num treino aberto para 32 mil pessoas, pessoal cantando, incentivando. Você via nos olhos dele que ele estava encantado com aquilo. Certo? Então assim, é aproveitar esse entusiasmo, essa alegria que ele tá falando, esse encanto, para colocar dentro de campo, fazer os gols, as jogadas, assistências e ajudar o Corinthians, né? Fazer com que ele devolva essa alegria para a fiel torcida. E eu quero saber a opinião de vocês. O Matias Rojas, que eu nem comentei na escalação, tá? Eu nem comentei porque, pelo que eu tô acompanhando, não deve ser titular. Não deve. Mas não dá para duvidar. Não dá para duvidar que na hora H, Luxemburgo vai chegar e falar, ó, Matias Rojas titular e acabou, tá? Não dá para duvidar. E aí a pergunta que eu faço na sequência é essa. Matias Rojas deve ou não ser titular da equipe do Corinthians? Bom, rapaziada, agora uma atualização bem rápida, tá? Para quem quer acompanhar aí Corinthians e Estudiantes pela Sul-Americana, semana que vem, o jogo terça-feira, tá? Dia 22 de agosto, 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Hoje, tá? Abre a venda aí dos ingressos. Para quem é fiel torcedor com mais de 60 pontos, vai abrir 1 da tarde. Para quem é fiel torcedor com mais de 40 pontos, 3 da tarde. Fiel torcedor com mais de 20 pontos, 5 horas da tarde. Para quem é fiel torcedor com menos de 20 pontos, amanhã, 11 da manhã. Para quem não é fiel torcedor, sexta-feira, dia 18 de agosto, às 3 horas da tarde, pelo site ingressoscorinthians.com.br. John, preço e tal, tudo lá no meu Instagram, tá? Já postei no story lá pra vocês, tem tudo lá, todas as informações, certo? Bom, vamos falar de mercado da bola rapidinho, tá? Que ontem a Inter de Milão anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Carlos Augusto, tá? Cria do Terrão, cria da base aí da equipe do Corinthians, certo? Um jogador que surgiu aqui, virou titular da equipe, titular, certo? Na época que o Corinthians chegou na final do Paulistão contra o Palmeiras, disputando aí o tetracampeonato paulista do Corinthians na sequência.
nosso lateral esquerdo titular, era o Carlos Augusto. Tomou a vaga do Danilo Avelar, do Piton, tanto que depois o Carlos Augusto foi vendido, tá? Já na sequência aí do Paulistão. O Avelar machucou, o Corinthians ficou só com o Lucas Piton, foi e trouxe o Fábio Santos de volta, tá? Mas o titular, antes disso tudo, era o Carlos Augusto. Foi um período curto? Foi, mas era titular do Corinthians, certo? E por isso que já foi vendido rápido, tá? E aí ele estava no Monza da Itália, né? O Corinthians vendeu o atleta aí para o Monza da Itália. E agora a Inter de Milão o contratou, já anunciou, o Carlos Augusto é o novo lateral esquerdo da Inter de Milão, tá? Pelas informações, a Inter vai pagar 13 milhões de euros para o Monza, tá? Mas esse valor só vai ser pago no meio do ano que vem. O Corinthians vai receber 5,4 milhões de euros, tá? Pelo acordo que fez aí de 60% do lucro que o Monza obtesse. Então o Corinthians vai ter aí 28, 29 milhões de reais no meio do ano que vem, tá? Então só para oficializar essa situação, a gente já debateu aí em alguns dias anteriores, mas ontem a Inter de Milão anunciou oficialmente o Carlos Augusto, que tem aí um futuro brilhante, tá? Com a camisa da Inter, seja muito feliz e vai Corinthians, rapaziada! Bom, agora vamos falar um pouco sobre as eleições no Corinthians, tá? O Marco Belo Júnior trouxe a possibilidade, tá? A possibilidade de existir uma nova candidatura nas eleições para presidente do Corinthians. Hoje temos o André Negão, que é o candidato da situação, da renovação e transparência, e temos do outro lado Augusto Melo, candidato da oposição. Ainda estão debatendo, tá? Ainda estão debatendo se vai haver um terceiro candidato, uma terceira via, tá? Hoje a chance é muito pequena, mas nos bastidores ainda existe essa conversa. Será que alguém tem coragem de se candidatar, de ir lá, lançar a candidatura agora nessa reta final, em agosto já? Será? E aí o que eu penso é o seguinte, que seja mais uma estratégia da renovação e transparência do que propriamente alguma outra chapa querendo se lançar a candidatura. Porque se eles lançam uma terceira via, o que isso faz? Enfraquece o Augusto Melo, porque você divide os votos. Porque hoje você tem duas opções. 3, né? Ou se abstém, ou um dos dois candidatos. Se vem um terceiro nome, você divide um pouco os votos. Que inclusive foi o que aconteceu na eleição do Duílio. O Duílio foi eleito, não foi com muitos votos. Ficou equilibrado, mas o Mário Gobi teve muito voto e o Augusto Melo teve muito voto. Então, equilibrou o Augusto Melo com o Mário Gobi, de quem queria tirar a renovação e transparência, e o Duílio foi eleito, tá? Então, a renovação e transparência vem pensando um pouco nisso, tá? Nessa possibilidade de colocar um terceiro candidato, mas ainda não é nada oficial, tá? A chance disso acontecer ainda é pequena, mas existe, tá? Na sequência, tá, o blog do Macedo, que é um cara que eu acompanho aí bastante nas redes sociais, que fala bastante aí sobre o Corinthians, informações bacanas também, tá? Ele tá mais no Twitter, né, que é a rede social que eu acompanho. Ele trouxe, que um conselheiro contou pra ele, tá, trouxe essa informação, que a candidatura do Augusto Melo seria impugnada, seria cancelada, certo? Dias antes das eleições. Para que não dê tempo do Augusto Melo recorrer e tudo mais, ou pensar no substituto, certo? Então eles estariam armando isso já para dias antes das eleições. E aí, quem estaria armando? A situação, a renovação e transparência, o candidato da situação, certo? Qual que é a questão bacana nisso tudo? O próprio Augusto Melo veio a público, tá? Veio a público, gravou um vídeo e falou, ó, me reuni com as chapas que estão me apoiando, fomos no conselho das eleições aqui do Corinthians e o pessoal garantiu que eu serei candidato, tá? Eles já correram atrás, já sentaram, já conversaram, ó, está aqui a candidatura do Augusto Melo. Tem algum problema? Se tiver, já vamos resolver agora.
Não tem. Está tudo certo, ele vai concorrer. Então, beleza. Tá? Já foram atrás disso. Por quê? O Augusto Melo já concorreu em outras eleições. E não teve problema. Por que nessa ele vai ser impugnado? Se nas outras ele não foi? Nas outras ele não era um candidato tão forte assim. Certo? Então esse é o debate que existe hoje, mas o próprio Augusto Melo veio a público, ele falando que vai concorrer às eleições, que já está buscando algumas parcerias, né? Mais alguns projetos para apresentar, né? Como ideia aí do mandato dele para a próxima eleição do Corinthians, tá? Então isso me deixa um pouco mais tranquilo, um pouco mais aliviado, porque a chapa do Augusto Melo, o pessoal que apoia o Augusto Melo, também está esperto quanto a isso, já foi atrás e está tentando resolver. Pelo que ele disse, já resolveu, né? Já conversou com o conselho falou, não tem problema, sua candidatura vai correr normal, tá? Então, ao que tudo indica, Augusto Melo será sim candidato à presidência do Corinthians e tem grandes chances de ser eleito, certo? Esse é o momento que o Corinthians vive na parte política e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual outra manobra que o pessoal da Renovação e Transparência deve tentar armar aí pra cima do Augusto? Bom, rapaziada, agora uma informação aí que surgiu ontem, tá? Sobre o Alexis Sanches e a situação no Corinthians e tudo mais, tá? Muitos torcedores ainda me perguntam sobre o Alexis Sanches e tal, e a situação é a seguinte. Ele segue livre no mercado, tá? Acabou o contrato dele com o Olympique de Marseille, ele tem 34 anos, e aí poderia fechar com qualquer clube brasileiro, porque ele está sem contrato, tá? Tem uma data limite aí, mas até o fim de agosto, por exemplo, poderia fechar. O problema na situação do Alexis Sanches foi o salário, tá? A informação aí do Thiago Fernandes, do portal Gol. O Alexis Sanches pediu 2 milhões de reais para jogar no Corinthians. De salário, né? 2 milhões mensais para jogar no Corinthians. E aí, pouquíssimos jogadores recebem esse salário hoje no Brasil. Acho que o Dudu é algo parecido e o Luis Soares no Grêmio. Tá? E aí o Alexis Sanches gostaria de receber 2 milhões de reais. Hoje temos muitos jogadores no Corinthians que recebem em torno de 1 milhão de reais. Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, o Roger Guedes recebia. Então já tivemos a saída do Roger Guedes, um salário que caiu. Se a gente tivesse, por exemplo, a saída do Giuliano, já cobriria esse salário, sem comprometer a folha salarial. A gente já pagava isso, já era o valor que o Corinthians pagava. Só que o Corinthians não quis negociar com o Alexis Sanches nesse modelo, tá? O Alexis falou, ó, aceito, quero ir pro Brasil, só que o meu salário é 2 milhões por mês. O Corinthians olhou e falou, não quero. Não tentou nem abrir a negociação, não ofereceu, por exemplo, 1 milhão para ele, que era o salário do Roger, se a gente for colocar uma questão de substituir, que muitos torcedores até falavam. Eu discordo nessa situação, porque o Alexis Sanches não era mais um ponto esquerda, tá? Seria uma contratação para outra posição do Corinthians, mas creio que valeria a tentativa, tá? A nossa diretoria não tentou, nem com o Alexis Sanches, nem com outros jogadores, tá? Abriu mão de repor a saída do Roger ou de fortalecer o nosso elenco. Abriu mão. Falou, ó, nosso elenco tá fechado, segue e vai Corinthians. Tá? Foi isso que a diretoria quis dizer para a torcida. É isso que a gente vai ter daqui para frente. Vamos para cima e vai Corinthians, tá? Ah, mas precisa de um lateral. Ah, mas não. O que a gente tem hoje é isso e vai ser isso até o fim do ano. Certo, rapaziada? Então, o Alexis Sanches realmente gostaria de jogar aqui, tinha a base salarial que ele queria. O Corinthians não quis abrir a negociação quanto a esse salário, certo? Teve a conversa inicial ali, foi oferecido e tudo mais, o Corinthians falou, ó, nesse preço, sem condições, tá? E aí, dispensou a negociação com o Alexis Sanches, e aí a gente volta naquela situação. O jogador não vem para o Sport Clube Corinthians Paulista, tá? E pelo que eu tô vendo, que a gente já conversou aí alguns dias atrás, nenhum jogador mais deve chegar pro Corinthians nessa janela do meio do ano.
Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, família, tem uma novidade muito bacana pra vocês hoje, tá? Fui convidado aí pelo pessoal do canal Camisa 21, certo? Pra assistir ao jogo de hoje, o Clássico Majestoso, lá na sede deles, e o pessoal vai gravar o react, tá? A gente reagindo ao jogo, a gente assistindo ao jogo, tá? Então me acompanhem pelas redes sociais, Instagram principalmente, tá? Mas amanhã eu trago algumas novidades aí de como foi esse react, e acompanhem também pelo canal Camisa 21. Certo, família? Vamos pra cima. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!